vai migrar o desejo da cama para fora. É por isso que homens dizem assim: pô, pastor, eu tenho muito mais prazer em me masturbar assistindo pornografia do que propriamente o sexo real. E Márcia, de uma forma muito madura, ela decidiu entrar nessa guerra comigo e viveu todos esses processos de cura, de restauração, né, de libertação. E aí eu pensava assim, bom, quando eu casar... Isso para, né? Isso vai parar na minha vida. E aí aos 24 anos eu caso e posso desfrutar do sexo, da vida conjugal, mas para minha triste constatação, não parou. A primeira coisa, Igor, que a Márcia precisou fazer foi mudar o olhar dela sobre mim. Fala galera, pastor Igor Ximenes aqui para mais um podcast Sempre Aprendendo. E hoje eu vou receber um amigo pessoal, um homem de Deus, pastor Marcos Moura, que trabalha com aconselhamentos na área de cura, libertação e principalmente na área de pornografia. Vamos aprender um pouco com meu amigo Marcos Moura. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, pastorzão. Bom ter você aqui com a gente, rapaz. Até que fim, hein, gente? Estou aqui nesse podcast Sempre Aprendendo. É isso aí. A gente quer aprender com você hoje, meu amigo. Vai, vamos estar junto aqui, vamos aprender juntos. Marcão, se apresenta pra galera que tá com a gente, te conhecer um pouquinho. E eu te conheço muito, né? Mas se eu for te apresentar, eu acho melhor você se apresentar. Bom, nós fazemos parte do time, né, do pastor Josué, Ministério Amo Família. Temos trabalhado muito nesse território do casamento, da família. Temos servido muito nesse campo do aconselhamento junto a homens, né? Porque a gente fala muito sobre essa área da sexualidade, desse aspecto escravizador que é a pornografia, né? E Deus tem nos permitido estar na igreja, amém, servindo, viajando. Marido da Márcia. Marido da Márcia, é isso mesmo. Marido da Márcia. Há 20 e tantos anos. Há 24 anos. Temos 2 filhas, a Mani e Munira. Muito bom. E estamos nessa caminhada, nessa jornada, né? Marcão, eu chamo ele carinhosamente de Marcão, né, meu amigo? E aí ele morou em Bragança Paulista em 2019, né, Marcão? 2017. Mas eu lembro que em 2019 eu morei lá. Você não morava lá? Não, eu apareci por lá. Né? Aí eu morei lá e ele não tava. Aí eu fui morar, aí eu voltei. Fui morar em 2023 até o início de 2024. Ele também não morava. Eu vim embora, agora ele tá morando agora em Bragança. Eu tô lá. Eu chego, você vai embora. Marcão, essa questão da pornografia contigo, a gente sabe que poucas pessoas falam no Brasil sobre pornografia. Parece um pouco um tabu, não sei. Eu acho que não é tabu, não. Acho que é falta de conhecimento, sim, mesmo, né? E eu te conheço, já te ouvi falando, a gente aprende muito nessa questão. Inclusive, juntos, eu, você, o pastor Josué, numa conversa, a gente deu a ideia que nasceu, que foi o embrião, sim, do Batalha de Todo Homem, né? Eu falando de hombridade, você falando de pornografia. O pastor Josué fala de tudo, né? Mas principalmente paternidade. Isso. Mas fala pra gente, como é que começou essa questão da pornografia na tua vida? Por que isso virou o teu ministério? Então, na verdade, eu vivi esse quadro escravizador, né? Eu já contei minha história em muitos lugares, mas eu vivi esse quadro. Quando eu me converto, eu me converto aos 17 anos, eu acabo me dando conta que aquilo era algo destrutivo, que aquilo trazia danos em diversas áreas. Claro que de uma forma ainda meio superficial. E eu fui tentando lidar com isso, né? Naquela época, 40, ou melhor, eu me converti aos 17, mas vamos colocar aí há 30 anos atrás. 30 anos atrás, né? Nós não tínhamos os acessos que a gente tem hoje. E eu tentando lidar, achando que as minhas compulsões e o meu quadro de vício, ele tinha a ver com o fato de eu não ser casado, de eu não desfrutar da vida sexual, conjugal. E aí eu pensava assim, bom, quando eu casar... Isso para, né? Isso vai parar na minha vida. E aí aos 24 anos eu caso. E posso desfrutar do sexo, da vida conjugal, mas para minha triste constatação, não parou. Então,
aquilo continuou ainda sendo um lugar de tropeço, de queda, uma recorrência, né? Que é claro que aquilo doía, que aquilo me entristecia, aquilo enfraquecia meu relacionamento com Deus, mas eu não sabia lidar. E eu vivia um silêncio, né? Eu, como homem, vivia uma mordaça, aquilo... Eu não tinha coragem de expor aquilo para minha esposa. E aí foi quando nós juntos fomos fazer um curso. Esse curso eu nem ia fazer, na verdade acabei sendo encorajado a fazer. E nesse curso, as minhas memórias voltaram. É um lugar que a gente ficava full time lá, 21 dias. Que é no ministério lá do Isso, Pastor Cote, Pastor Cote, na IFOL. E com 16 dias de escola, as minhas memórias voltam. E ali eu entendo que a plataforma sustentadora daquele quadro de vício tinha a ver com o abuso que eu sofri aos 4 anos de idade, né? Por um funcionário, um empregado do meu pai. Então tem toda uma história aqui não tem tempo. Só pra gente entender aqui, Marcão, que eu conheço a tua história, Sim. mas para o pessoal entender. Você já era pastor? Não. Você já era casado? Não. Eu digo quando você fez essa escola. Essa escola com o pastor Cote. Sim, quando eu fiz a escola... Você era missionário, né? Eu estava em um trabalho de implantação de uma igreja. Olha só, eu só perguntei isso exatamente por quê. Eu escrevi um livro, Seja Macho como Jesus. Eu faço uma analogia de Moisés e Josué ali, né? E Moisés é a simbologia de Jesus Cristo no Antigo Testamento, né? Sim. E eu mostro exatamente como o homem de Deus ele pode ter os seus problemas. Sim. Né? Sim. Não é pornografia, no caso, que eu trato de Moisés, mas é um problema de falha na hombridade. Sim. Né? E é muito interessante as pessoas que estão nos vendo nesse momento perceber isso, que mesmo você implantando uma igreja, você já era casado, tinha filhos já? As meninas já eram bebês, mas já eram nascidas, né? Quando você teve esse encontro na Isso. escola. Então, assim, um homem casado, estava implantando uma igreja, mas que não lidava diretamente com a escuridão, né? Sim. Só para que quem está nos vendo agora ver essa história e ver uma esperança, né? Claro. E aí, depois desse encontro que você teve, dessa escola, o que aconteceu? Então, para eu poder dizer por que eu comecei a trabalhar nessa área. Então, quando essas memórias chegam ali, eu tenho um desafio. O desafio de engolir aquelas memórias e continuar aquele quadro na obscuridade, no ocultamento, não que eu quisesse, mas era o medo. A gente estava falando agora há pouco desse homem no jardim, Sim. que porque teve medo foi se esconder de trás das árvores, Sim. né? Instintivamente esse homem fez isso. Então, o que eu fiz? Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então eu escolhi não andar mais ocultando, não é? Mas quebrar o silêncio. Trouxe minha esposa, falei com ela, confessei, ali eu derramei, né, tudo que se passava comigo. E Márcia, de uma forma muito madura, ela decidiu entrar nessa guerra comigo e viveu todos esses processos de cura, Muito bom. de restauração, né, de libertação. Eu tive que fazer o enfrentamento dessas dores também, agora voltada para essa nova realidade que me veio, que foi minhas memórias. E até então eu estava muito setorizado na minha realidade, mas eu não imaginava que aquilo que eu estava vivendo, que os processos que eu estava vivendo, aprendendo a ser livre daquilo, na verdade eu estava sendo treinado para que eu pudesse um dia, como terapeuta, como conselheiro cristão, não é? Ajudar tantos outros homens. Inclusive o livro Desafio de Eu ia te perguntar, nasceu nessa época, né? Nasceu, exatamente. Não o livro, isso, mas a mensagem nasceu nessa época. Inclusive esse livro depois, é muito bom. Ele fala exatamente disso, exatamente, né, Marcão? o desafio de se expor. De colocar pra fora, né? A gente decidir se expor, porque o diabo, ele nos acusa, né? Sim. Então Jesus não, ele faz a gente se expor, né? Pede pra gente se expor. E esse livro agora, não sei quando você vai assistir esse podcast, mas agora ele tem 39 meses de lançado. Muito bom. Ele já está na 7ª edição. Muito bom. É um livro, assim, campeão de vendas, que tem
Eu tenho ficado assustado como esse livro tem Glória a Deus. abençoado Mas ele é uma tantos bênção homens, mesmo, não é né? porque eu tô com Tantos você, homens. não. Não apenas homens, sabe, Marcão? Mas ele tem abençoado. Ele é um livro de encorajamento para que a pessoa saia da escuridão. Sim. Então, esse livro é um livro de encorajamento. A pessoa está com algo escondido naquele quarto escuro. Esse livro encoraja a pessoa a trazer Às pra vezes luz. é um trauma, às vezes é uma dor, é algo que a pessoa não tem coragem de jogar para fora. Então esse livro, ele é um batismo de coragem, de ousadia e de intrepidez nessa Inclusive, área. coloca o link enquanto estiver falando. Na Amazon tem esse livro, né? Isso. E aí, respondendo. Então, a partir de então, pessoas foram chegando até nós, também com esse quadro, né? Sim. De fracasso nessa área, distorções na sua sexualidade. E a partir de então a gente começou a trabalhar. Por quê? Porque lidando com esse campo do casamento, da família, a gente começou a perceber que muitas desordens, muitas desconexões estavam ligados a essa Algo área escondido. que eu mesmo, não é, havia passado. Geralmente, quando a gente passa por uma dor, né? Algum problema, isso se torna o nosso ministério, né? Sim. Então é muito interessante que, falando agora na pornografia diretamente, apenas um resumo de como você começou isso, né? Mas falando da pornografia, Marcão, tem alguns mitos, né? Por exemplo, esse que você falou é um deles, né? Não, o solteiro pensa, quando eu casar, passa. Eu lembro que tinha um amigo meu que era pastor que ele falava isso. Ele falava, Igor, você só vai se ajeitar quando você casar. Tem muito isso, né? Mas uma outra coisa que é um outro mito, e aí vamos falar diretamente da pornografia agora, que tem muita Sim. gente assistindo a gente agora, homens, mulheres, né? Mas, enfim, eu lembro que um dia nós estávamos no SOS Casamento lá em São Paulo, e eu não sei quem aconselhou esse casal, não sei se foi você, alguém, um do nosso time aconselhou. E eu fiquei surpreso, por quê? Porque eu tinha acabado de ministrar uma mensagem sobre os papéis, eu desci, Sim. aquela mensagem dos papéis do homem e da mulher. Quando eu desço, eu fico ali, o pessoal tava comprando meu livro, batendo foto e tal. Quando eu tô de lado, chega um casal, cara, eu não lembro o nome deles, mas o casal, lindo os dois. O cara parecia um modelo. E a mulher parecia um modelo, os dois bonitos, sabe? Aquele casal bonito. E aí, quando ele chega, eu acho graça agora, mas tive muita compaixão dele. Ele falou assim, pastor, o senhor precisa me ajudar. E o que foi, irmão? E a mulher dele do lado, ele falou assim, eu não tenho mais libido, eu não tenho mais ereção. Não, entendeu? Sim. E a mulher linda do lado. Aí eu falei, você tem problema em pornografia? Ele falou, tenho. Então, a grande questão é, acha-se que há um mito de que, não, é porque alguns maridos pensam isso, é porque a mulher é feia, não se cuida e tal. E não tem nada a ver. A gente já viu tantos casos, né, Marcão, de homens com mulheres lindas do lado, e o contrário também, mulheres com homens bonitos do lado, mas que presos na pornografia e na masturbação, porque é um vício, né? Claro. Bom, sim, no aspecto, vamos dizer, tem suas verdades de uma mulher que não está se cuidando, dentre outras coisas, Sim. que isso pode afetar, Em parte, né? em parte, a vida sexual tal, mas como você disse, é um fato. Homens e também mulheres, como você mesmo disse, casado com homens incríveis, lindos, né? Como também mulheres, e mesmo assim eles não têm apetite. E aí nós vamos dizer por quê. Primeiro, quando você consome pornografia, existe uma alteração funcional e estrutural do seu cérebro. Nesse momento que você consome pornografia, ali você vai tendo uma distorção do sexo. Isso quer dizer que sim, você pode estar casado com uma mulher linda. Você vai ter problemas na vida do sexo real com ela. Por causa dessa distorção. De tanto você consumir aquelas imagens, aquilo vai distorcer. Até porque vai migrar o desejo da cama para fora. É por isso que homens dizem assim, pô, pastor, eu tenho muito mais prazer em me masturbar assistindo pornografia do que propriamente o sexo real. E por causa dessa distorção. Fora essa distorção,
ali também acontece um aspecto que a gente chama dessensibilizar. O homem ele vai se dessensibilizando, ele vai perdendo realmente esses apetites pelo sexo real, e também tem um problema mais aprofundado, que é a troca de gosto. Tem homens que começam a consumir pornografia e de repente ele vai começando a perceber que o seu gosto sexual, os seus desejos, as suas atrações, ela começa a ser alterada. Por quê? Por causa das escaladas. Exemplo, você começa a assistir a pornografia mais comum, um homem ou uma mulher, depois você quer assistir um sexo ali, casais, depois você quer assistir, aí você quer começar a dar uma mudada, você quer agora ver a presença do lesbianismo, do homossexualismo ali. Vai afundando cada vez mais. Você vai afundando. Daqui a pouco, você já quer ver um que a gente chama de parafilia, que é uma perversão. Você quer ver uma zoofilia, que é uma bestialidade, sexo com animal. Ali, sexo com cadáveres. Que é a necrofilia. E aí vai. Aí você vai o quê? Você vai alterando o seu gosto, porque vai acontecendo um problema também de alteração por causa da neuroplasticidade do seu cérebro. Sim. Nós temos uma proteína no cérebro chamada delta-fos-B. É aquele que constrói os caminhos neurais. Isso vai sendo consolidado. É como se estivesse pavimentando uma estrada no nosso cérebro, no caminho neural, né? Exatamente, perfeito, é isso aí. E evidentemente a pessoa vai começando também a entrar até no anedonismo. A anedonia é a perda das capacidades de sentir prazer com qualquer coisa. Interessante. Ele não vai tendo mais prazer, vontade com a esposa, não vai, sabe? Ele vai começando a nutrir, como eu disse, desejo por outras coisas. Aí vai começar a querer ver criança. Isso é interessante, Marcão, que é a questão da dopamina, né? Cada escala dessa que você falou é uma descarga de... É um disparo de dopamina. Até chegar um tempo que ela tá tão alta que coisas simples da vida, dopaminas no nível menor, não tem mais sentido. Porque os neurotransmissores, eles fecham. Aí chega a anedonia, né? Aí exatamente. Chega exatamente isso aí. Porque a dopamina, ela não é só prazer e motivação, mas é para tudo na vida. Tudo na vida. Tudo que você faz na vida, a dopamina está presente. Mas se você tem disparos, esses disparos assustadores só na pornografia, porque quando você está no sexo real, tem dopamina. Mas quando você vai para pornografia, ela tem picos altíssimos. Mas imagina uma pessoa que está consumindo pornografia diário, então ele está dando picos imensos ali. E aí chega uma hora que ele não vai ter para outra coisa, né? Eu lembro que uma vez nós estávamos num Batalha de Todo Homem, que acontece em São Paulo, né? Batalha de Todo Homem. E tinha um homem que testemunhou lá, ele conversou com a gente, estava conversando comigo, não lembro se você estava do lado. Ele tinha feito o SOS Casamento e ele estava lá no Batalha, ele falou que ele começou uma questão de recuperação, né? De desintoxicação, né? Sim. E ele disse que teve um dia que ele estava em algum campo, algum local, não sei exatamente onde ele estava, e ele olhou o céu. E ele fazia tempo, naquele dia que ele olhou o céu, ele contou pra gente, pra mim ele contou no Batalha. Ele disse, quando ele olhou o céu, ele disse, meu Deus, eu não lembrava que o céu era tão lindo, tão azul. Sim. Porque ele não tinha mais prazer nas coisas simples da vida. Sim. Exatamente por essa falta por essa insensibilidade que vai causando por causa da dopamina, né, Marcão? O que acontece? É muito simples, gente. Imagina, Igor. Imagina, digamos que hoje é segunda-feira e eu vou fazer um teste com você até sexta-feira. Eu vou separar 5 filmes, tá? E todos esses filmes vai estar falando sobre altruísmo, heroísmo, pessoas que entregaram a vida, filmes baseados em fatos reais, pessoas que deram a vida por outros, que viveram uma verdadeira filantropia. Aí você assiste o primeiro filme na segunda, aí na terça você assiste outro, na quarta... Quando chegar no sábado, irmão, você tá querendo dar suas roupas, você chega num lugar abraçando todo mundo, verdade, expressando carinho por todo... Por quê você faz isso? Assim, né? Porque você passou uma semana
sendo encharcado daquilo, sobre amar o ser humano, sobre se entregar, sobre se sacrificar por uma pessoa. Agora, vamos virar a mesa. O que acontece com uma pessoa que passa uma semana consumindo pornografia brutal, de forma objetivada, porque trata a pessoa como objeto, né? Trata a pessoa como um pedaço de carne. Violência, né? Ali você tem, como nós já falamos, ali a pessoa vai se dessensibilizando porque você vai vendo aquilo. Então você vê aquilo na segunda, na terça. Cara, quando chega no sábado, você tá tirando a roupa de todo mundo. Você tá vendo as pessoas com outros olhos porque você tá cheio daquilo. Verdade. Você tá cheio daquela coisa que é a pornografia. Eu tô falando de uma semana. E a pessoa que consome isso há anos? Interessante como isso atrapalha a vida por inteiro, né, Marcão? Sim. Tem gente hoje perdendo emprego, perdendo famílias. E é muito sério isso. As pessoas não conseguem mais trabalhar. Isso. Aí, exatamente. Aí é a definição do vício. Porque o que é vício? Vamos definir o que é vício. Vício... O vício é um comportamento repetitivo que traz danos. O vício é isso, essa é a definição. Um comportamento repetitivo que traz danos. Então, atrapalha a sua vida. Tudo aquilo que você faz é repetitivo e traz danos, é um vício. Interessante. A pessoa tem seu relacionamento atrapalhado, suas emoções danificadas, não consegue trabalhar, começa a ter uma secretação hormonal totalmente de ansiedade. Inclusive, pessoas não acreditam que, de tanto consumir pornografia, ele entra num estado onde ele sente tanta culpa, tanta vergonha, que ele quer tirar a própria vida. Interessante, cara. Né? Meu Deus. Porque são sentimentos que vêm sobre a pessoa, porque ela começa a se desumanizar. Porque, como eu disse, ela vai lá para Deep Web, ela vai lá para aquele fundo do poço e começa a olhar criança, aí começa a olhar estupro. Aí quando mexe com uma criança, tá arrependido e falou, cara, eu nunca imaginei vida fazer isso. Não, e a pessoa assiste coisa e ela fica conversando, um diálogo interno, ela fica conversando com ela assim: cara, eu não imaginei que eu seria capaz de ver uma coisa dessa, ó. Acabei de assistir um estupro. Meu Deus. Uma mulher gritando, uma criança gritando. E sentindo prazer, né? E sentindo prazer. E sentindo prazer, porque aquilo ali, a dopamina, o seu sistema de recompensa cerebral, ele só paga novidade. Então, se você assistir uma coisa simples, já no teu sistema de recompensa não paga mais. Fica desinteressante, né? Desinteressante, essa é a palavra certa. Então, ele vai se afundando, mas ele também vai olhando para ele, vai dizendo, desculpa que é a expressão, gente, ele vai dizendo para ele assim, olha o lixo. A maioria, pastor Igor, que eu atendo, eles dizem exatamente isso. Ele fala assim, pastor, olha o lixo que eu me tornei. E é interessante, Marcão, tá falando aí que a gente tem um trabalho aqui na cidade, que em breve a gente quer até gravar alguns cursos, que o meu cunhado, o pastor Jean, que ele é o criador, ele foi a pessoa usada por Deus para criar, que é o SOS Depressão. Uau! E assim, a gente trabalha com pessoas com problemas emocionais. Até aqui no podcast, no canal, tem um podcast com ele, você pode procurar e ver. Mas o número de pessoas hoje com depressão por causa da pornografia é enorme. Exatamente por causa disso. Porque a pessoa, ela entra, aí ela diz assim, ela tem coragem de confessar uma depressão. Estou com depressão, mas ela não tem coragem de assumir a raiz. O porquê que ela entrou na depressão, ela não tem coragem. Que é exatamente o problema da pornografia. Ela se afundou tanto que ela não tem coragem de falar isso. Porque, na verdade, como é que vai curar a depressão se não curar a pornografia? O vício, né? Não é curar a pornografia, eu quero até pedir perdão, é curar o vício, que o problema é o vício. Né? E, na verdade, o aspecto é assim, Igor, ele é retroalimentador. Em que sentido? Qual é o motivo do vício? Eu defini o que é vício, né? Um comportamento repetitivo que traz dano. Agora, qual é o motivo do vício? A maioria das pessoas, o vício torna-se para ela o seguinte, é uma tentativa de aliviar ou anestesiar
uma dor emocional. Exato. A palavra vício no latim é vitium, quer dizer falha ou defeito. A pessoa tem coisas fora do lugar na vida delas, as pessoas têm coisas que não estão ajustadas, aí elas querem aliviar essa dor, elas querem anestesiar alguma coisa que está fora do lugar, algo que aconteceu com ela, situações voltadas... porque... Vou dar um exemplo. Qual é a mãe das feridas emocionais? A rejeição. E ela dá à luz o seu primeiro filho, chamado abandono. A pessoa viveu um quadro de rejeição, não sabe lidar com a rejeição, ela vai para uma coisa chamada fuga ou compensação. Ou ela está fugindo de uma dor, ou ela está tentando compensar algo porque ali houve um déficit. E ela quer compensar. Ela vai para onde? Para a pornografia. Só que aí é retroalimentador. Por quê? Tô na pornografia, tô afundado. Aí eu fico no diálogo interno, conversando comigo assim: eu sou um lixo, cara. Eu não presto. Olha o que é que eu tô fazendo. Tô me afundando. Aí ele fica se sentindo culpado, mas o que levou ele pra lá foi essa tentativa. Só que vai retroalimentando porque devolve pra ele agora mais culpa, mais vergonha, vai desconfigurando a identidade dele. Se ele é um cristão, o que é que ele vai dizendo pra ele? Cara, Deus não me ama. Me manda pro inferno mesmo, Deus. Olha o que é que eu tô vendo. Olha o que é que tá se passando comigo. Olha o meu casamento. Olha a minha família. Eu tô destruindo minha casa. Esse cara vai se enchendo de tanta coisa, vai sendo esmagado. O que uma pessoa dessa faz? Pode tirar a vida. Sim, com certeza. E entra num quadro depressivo muito rápido. O Dr. Johnny, ele fala, Dr. Johnny, nosso amigo, ele fala que... Estive com ele essa semana em podcast. Que legal. Isso. Muito bom. Vamos assistir, hein? Lá no Dr. Johnny, Jonatas Leônio. Ele fala que maus comportamentos são vícios, né? Bons comportamentos são hábitos. Então o hábito e o vício, na verdade, eles são muito parecidos, só que hábitos são bons comportamentos e o vício são maus comportamentos. Na verdade, o vício, ele é um hábito. Só hábito ruim. Só que como a gente quer mostrar coisas que tem a ver com virtudes e coisas que são hábitos não virtuosos, aí a gente chama o hábito ruim vício e o hábito virtuoso de um hábito, né? E aí nós vamos já falar... Mas é um hábito porque é um comportamento também. Porque, desculpa falar aqui, Igor, rapidamente, porque você vai pra academia todo dia. Sim. Faz as mesmas execuções, todo dia naquele mesmo horário. Aquilo é um hábito. Sim. Só que não atrapalha a sua vida, pelo contrário, não traz dano, não quebra a sua dignidade. Tem benefícios. Aquilo é um hábito bom. Mas o que traz prejuízo, que é danoso, é um vício. Mas a gente não chama de hábito, chama de vício. Nós vamos já voltar para esse assunto aqui, que eu quero perguntar algo para ti. Mas antes, falando de um outro mito da pornografia, como conselheiro de casais que nós somos, né? Tanto vocês quanto eu e Lília, eu recebo muito, principalmente de mulheres, de esposas. Sim. Elas... o grande mito, o grande problema que elas trazem como pergunta: pastor, mas ele me traiu, que ele tá vendo pornografia, se masturbando, e adultério, né? E eu costumo sempre dizer o seguinte: é verdade, você tem razão, ponto. Porém, a gente não pode, na hora do tratamento, não pode tratar como adultério, porque tem um vício por trás. Sim. Tipo assim, eu costumo dizer, Marcão, que a pessoa viciada, ela perdeu o livre-arbítrio. Então, ela não pode ser vista agora como um adúltero, ela tem que ser vista como um viciado que perdeu o livre-arbítrio, e para que ela comece, para que ela tenha esse olhar de compaixão, né? Marcão, fala pra gente, porque você passou isso na pele há muitos anos atrás, né? A Márcia poderia ter te visto como um adúltero, mas não, ela te viu como alguém que precisava de ajuda. E todo mundo tá nos assistindo, principalmente as esposas, né? Sim. Que tem esse mito. O que você diz? Bom, de fato e de verdade, é um adultério, não é? Porque eu tô acessando uma nudez que não é da minha esposa, e se eu olhar para uma mulher com intenção impura, eu já adulterei. Ponto. Mas o jeito da gente lidar e abordar isso, porque a ideia não é buscar vilões, mas soluções. Então, se eu quero ajudar meu marido, por exemplo, e foi o que eu vivi, o que a Márcia fez, né? A Márcia a primeira coisa, e é muito bom vocês, esposas, nos escutar aqui. Muito bom. E eu vou te explicar em quê. Muito bom. Porque
a Márcia sentia a dor do marido que traiu. Mas Deus falou com ela assim: Márcia, antes dele ser seu marido, ele é seu irmão. Uau! Na hora que Deus mudou na cabeça dela isso. Muito bom, E ela cara. entendeu que eu era irmão dela. Muito Deus falou pra ela, Igor. Deus falou pra ela. Deus falou assim: Márcia, o status do Marcos marido é só uma estação na sua vida aqui na terra. Meu Deus. Mas o que ele é e o que ele será para sempre na Eternamente. eternidade é seu irmão. Uau! Mudou. Meu e aí Deus. Deus falou pra ela assim: e aí, vai fazer o que Caim fez com Abel, matou ele? Sabe o que foi que Deus falou pra forte. Márcia? Deus falou assim: você tem que ser Tutora. Sete, que gerou Enos. E diz que a partir de então começou a invocar o nome do Senhor na terra dos viventes. Meu Deus. Deus falou com Márcia, Igor, é porque ela conta, né, a história toda. Deus começou a falar com Márcia: você precisa invocar Deus na terra dos viventes, na vida do Marcos, porque já passou muitos Caíns que abusaram, que quebraram a dignidade dele, que roubaram sua inocência, roubaram sua pureza. Você precisa invocar Deus na vida dele. Muito e aí ela bom. entrou na guerra. Então, eu falo para as esposas que, às vezes, o próprio marido não busca você como ajuda, como uma auxiliadora, porque não há essa maturidade, não existe esse lugar seguro. Essa espiritualidade. É, né? para a esposa entender que é um vício. É um vício, não é? E eu digo que você falou sobre essa questão assim, de como foi? Perde o livre-arbítrio, não é? É. A gente chama o seguinte, a gente chama zona de descontrole. O que é uma pessoa que está no vício? Ela tem um lugar na vida dela que é uma zona de descontrole. Como é que a gente cura, pastor? A gente devolve para ela as autonomias daquele lugar que ela não tem controle. É disso que eu quero falar já, sobre cura. Porque eu, Igor, tinha um lugar de descontrole na minha vida. Eu não tinha controle. O que foi devolvido a mim? As autonomias. Muito bom. Porque era uma zona de descontrole. E a mim foi devolvido o controle. Eu posso consumir pornografia? Posso, mas eu não vou. Eu tenho poder de Eu escolha. tenho hoje. autonomia, eu tenho agora o poder de escolha. Mas antes, eu era um viciado. Aquilo era uma compulsão. Aquilo era uma coisa que eu não é que eu não conseguia parar, é que eu não tinha as consciências que eu tenho hoje, né? É muito bom, entrando já na nossa parte final. O papo é tão bom que passa rápido, né? Meu Deus. Fazia parte 2 depois, Marcão. Tem que fazer a parte 2. Se a gente não faz aqui, faz em São Paulo. Vamos fazer em São Paulo online, de repente. Fazer online. Marcão, baseado naquilo que a gente estava falando, que o Johnny fala, né? Que os hábitos são bons comportamentos, São uma forma de virtudes, as virtudes, né? São hábitos, e aquilo que não são virtudes é o vício, né? Sim. Tem cura para isso? Claro Como que curar? tem. A cura é todo esse processo de desconstruir esse quadro, né? Eu entendo, Igor, que a coisa mais importante é você começar a tomar consciência, primeiro, tendo um olhar honesto sobre você mesmo, você se enxergar e dizer, cara, eu preciso de ajuda. É o reconhecimento. Segundo, é você olhar para isso que você está vivendo, porque o que faz muita gente ainda insistir na pornografia é não saber quão destrutiva ela é. Porque quando a gente começa a saber, Igor, que ela destrói seu aspecto funcional, estrutural, cerebral, que ela destrói suas emoções, que ela destrói seu comportamento, porque ela altera seu jeito de pensar, ela altera seu jeito de sentir e altera seu comportamento no dia a dia. Quando você começa a entender que existe todo esse aspecto destrutivo e você tem consciência disso, você se alarma e você, meu Deus, eu preciso... O que é que eu faço com isso? Você está assistindo agora esse podcast e faz, cara, eu preciso de ajuda. Então, quanto mais consciência você vai tendo, mais você vai se posicionando. E aí, é claro, você vai precisar eleger um terapeuta / mentor, alguém que segure na sua mão, alguém que te ajude a sair desse lugar
né? Que te oriente, alguém que você possa prestar conta para ele e possa ajudar você nesse processo. Tá, então vamos lá. Primeiro ponto, você falou, a gente precisa se conhecer. A gente costuma dizer que eu só mudo aquilo que eu identifico, né? Saber quem eu sou. O reconhecimento do seu estado. Do meu estado. Segunda coisa... Porque você não ganha uma guerra que você desconhece. Desconhece. Depois que eu souber quem realmente sou, o status quo, né, que eu me encontro, aí eu escolho um mentor, alguém que já passou por esse caminho que possa me ajudar. Alguém que esteja do lado de fora, que possa até ver o que eu não tô vendo. Algo mais? Sim. É necessário também eu gosto de falar dos motivos. Uma vez, eu e minha filha íamos pra academia, e aí a Munira, ela falou assim, pai, eu não tô muito motivada hoje não, pai, pra ir pra academia. Daí eu falei, filha, me fala aí o que quer dizer não estar motivada. Sabe, né, pai? Eu não tô com aquela vontade assim. Daí eu falei, filha, eu vou te explicar o que é ter vontade. Porque as minhas motivações começam pelos meus motivos. Aí eu falei pra ela, filha, sabe por que eu vou pra academia? Porque eu quero ter saúde. Eu tô num processo de emagrecimento. E eu fui começando a mostrar os motivos. Aí eu falei assim, filha, esses motivos criam um sentimento dentro de mim do qual me motiva a ir pra academia. Então, as minhas motivações, elas vêm fundamentadas nos meus motivos. Então, o que é que eu quero dizer com isso, Igor? Uma coisa muito importante para a pessoa que está nesse quadro é ela pegar uma folha de papel e ela escrever assim, quais são os motivos? O que eu já perdi, né? Quais são os motivos para eu ser livre? Para eu deixar a pornografia? Eu tô perdendo meu casamento, eu tô perdendo minha família, eu tô perdendo minha saúde mental, porque nós nem falamos, Igor, sobre o adoecimento mental, viu? Que a pornografia traz. Eu tô tendo perdas, eu tô me desencontrando, né? Porque eu nem tô me reconhecendo mais. E aí ela vai ver quais são os motivos que justificam ela sair daquele negócio. Pega isso, cola na sua geladeira, cola isso no seu banheiro e você olha todos os dias. Contemplar, né? E contempla. Eu tenho motivos, eu tenho razão. Muito bom. Eu tenho mais motivos para abandonar isso do que continuar nisso aí. Eu acho que por aí vai. Um quarto elemento que a gente pode colocar aqui no tratamento, eu não sei se... Eu acho que eu posso falar que você falou numa pregação, achei muito forte isso. Seria o cônjuge, né? Que você já falou da Márcia aqui várias vezes, mas você citou lá na conferência que nós estávamos, que na verdade foi a Márcia que falou, né? Que no momento em que você ficava chorando, né, num banheiro, que era um lugar de gatilhos, né? Sim. Ela disse que ia até lá, ficava com você, e muitas vezes vocês tinham um relacionamento, às vezes eu nem queria, mas só para te ajudar. Sim. No tratamento do vício, né, Marcão? Sim. O meu processo, e quando eu falo a palavra processo, lembre-se de duas palavras: tempo e paciência. Tudo na nossa vida, Igor, nós que somos conselheiros, a gente ensina isso. Olha, isso é um processo. Se é um processo, leva tempo e você tem que ter paciência. Então, a Márcia, ela foi preponderante na minha restauração, porque ela esteve presente ali para me ajudar mesmo. Se não fosse a Márcia, eu não conseguiria ter saído desse quadro. Então, eu não tive um mentor, tá? E eu sei, Igor, que muitas pessoas vão me testemunhar que deixaram a pornografia, que deixaram a imoralidade, nunca tiveram um mentor / terapeuta. Mas eles são a exceção. Aqui o que está dando é o caminho mais fácil, né? O que nós estamos mostrando é o jeito mais regular, né? Mas Márcia foi minha auxiliadora mesmo, minha ajudadora que esteve ali comigo nesse processo, até para eu me entender. Outra coisa muito importante, Igor, é você enfrentar o seu inimigo de frente. O que quer dizer isso? Eu comecei, Igor, a tentar buscar informação. Eu li um livro, e se você puder, claro, vai nesse aqui, que esse aqui vai te ajudar, vai ter todo um processo terapêutico. Mas tem um livro também do Steve Gallagher. E o Steve, ele foi um cara que viveu uma vida dupla na Califórnia. Ele era um policial, mas viveu uma vida afundada na imoralidade.
incorporou isso para dentro do casamento. Ele tem toda uma história. No livro Das Profundezas do Pecado Sexual, é todo o testemunho dele. Mas foi tão impactante isso na vida dele, que ele fundou a primeira casa de recuperação para viciados sexuais do mundo, que lá em Kentucky, nos Estados Unidos. Quando eu li esse livro, Igor, foi impactante para mim. Então eu comecei a me nutrir dessas informações, de testemunhos, e isso foi robustecendo a minha fé, a minha confiança. Isso foi gerando cada vez mais autonomia, foi me ajudando a dar passos, a tomar decisões. E é claro, as disciplinas espirituais, uma vida de oração, buscar uma Deus, vida, né, fundamentada na palavra, uma vida de comunhão, tudo isso vai endossar, consolidar e reafirmar essa liberdade. Esse livro que você fez pode entrar em motivos. Então, o que eu também ia ajudar agora a falar no final seria isso, que é o principal, que é Deus. Sim. Então, 5 coisas básicas. Se puder colocar na tela aí. Primeiro, reconhecer, né? Reconhecer o seu status quo. Segundo, ter um mentor. Terapeuta, né? Terapeuta, inclusive o pastor Marcos é terapeuta. Terceiro, você ter uma lista de motivos para contemplar. Quarto, o seu cônjuge... É os porquês, né? Os porquês. O motivo é os porquês. Quarto, o seu cônjuge é fundamental. Você que não é casado, é solteiro, então não precisa de cônjuge. Você pode continuar com um mentor. E quinto, que é o principal, Jesus. Ele é que vai te curar, porque a redenção começa espiritualmente. Tá, isso aí. Marcão, bom demais, cara. Bom demais. Bom demais. Fala pra gente do curso que tá lançando aí, pra quem ficou com esse gostinho de quero mais, né? Você tá lançando um curso sobre isso, né? Nós estamos de tanto lidar com esse quadro, com os bastidores desse desafio que é a pornografia. Nós nos desafiamos. Eu fiquei agora 30 dias na Europa e nós gravamos o curso, né? O nome do curso é Vencendo o Poder Destrutivo da Pornografia. Ponto final. Porque a gente escolheu esse nome ponto final porque a gente quer que seja um ponto final. Amém. Nessa história da imoralidade da pornografia. Então, em breve, esse curso vai estar aí disponível para você, onde eu vou contar a minha história, onde ali eu vou trazer os passos que vai fazer você trilhar essa jornada de cura, de restauração e de liberdade desse poder destrutivo que é a pornografia. Se você está assistindo esse podcast agora, tá o arroba dele aí embaixo, talvez já tenha sido lançado. Isso. Então pesquisa no arroba aí do pastor Marcos Moura. E segue nós lá. E segue, Marcão, br.marcosmoura, né? br.marcosmoura. Ó, e se você é casado, o nosso mais novo lançamento, nós tivemos... É bom demais. Isso, os 7 acordos da jornada chamada casamento. Acordos importantes, vitais para a jornada do seu casamento. Que aqui também eu conto. Eu falo sobre as bagagens, né? Sim, que dentro dessa jornada a gente não casa só com a pessoa, mas a gente casa com a história dela, casa com os traumas, casa com as dores. E a gente vai levando essas bagagens nessa jornada chamada casamento. E aí a jornada fica mais pesada, pessoas ficam cansadas, pessoas querem até abandonar essa jornada. Então, compre esse livro lá na Amazon e eu tenho certeza que vai abençoar seu casamento. Muito bom, meu amigo. A gente sempre faz aqui, quando está finalizando, um momento final que você pode... Um conselho que você daria, agora naquela câmera lá, para aqueles que estão sempre aprendendo. Bom, isso é fácil. É fácil porque eu carrego uma palavra de uma médica, doutora Marinila Munguba. Muitos anos atrás eu acho que 19 anos, hoje vou agora completar 49. Doutora Marinila disse para mim assim: Marcos, quem sabe mais serve melhor. Então, para você que está nos assistindo, eu digo que quem sabe mais serve melhor. Então, aprender deve ser uma atitude e uma jornada para toda a vida. Porque quanto você mais sabe, mais aprende, mais você serve, mais você se torna uma pessoa perita com habilidade e destreza para fazer melhor para a glória de Deus. Muito bom. E se você gostou desse podcast, se inscreve no canal, compartilha,
Compartilhe com todo mundo isso aqui, porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e cada vez mais vai estar entregando para os usuários, né? E a gente aqui foi comprometido em trazer sempre um conteúdo de qualidade como esse, para a gente estar sempre aprendendo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast.